a gente começar a trabalhar a parte das células. Citologia, que é o nosso assunto de hoje. Citologia, que nada mais é do que o estudo das células. Estrutura responsável por muitas das condições que temos e que conhecemos hoje, né? Existem seres vivos que são representados por uma única célula, um único serzinho ali, né, contido em um determinado ambiente, ele vai ser representado por uma célula. Então, se a gente for pegar o pé da letra, eu tenho que cito significa célula e logia, do latim logos, estudo. Então, teremos que citologia é o estudo da célula. Pois bem, antes da gente saber o que realmente, né, é a célula, como ela funciona, o que forma uma célula, a gente precisa primeiro entender quem foram as pessoas que pensaram em célula. Quem foram os nomes por trás do que nós conhecemos como célula. Eu trouxe aqui primeiro algumas imagens que nos trazem representações de microscópios. No caso, microscópios estes que representam o início do estudo da citologia, tá certo? Começando por esse aqui, onde esse primeiro microscópio ele representa uma estrutura que foi criada, né, por pai e filho, Zacarias e Hans Janssen, que a gente vai chamar aqui apenas de Janssen, tá? Este foi o primeiro microscópio criado. Esse microscópio ele foi utilizado com o intuito, né, criado com o intuito de iniciar observações nos trabalhos em que os Janssens eles tinham, né, eles eram trabalhadores envolvidos na criação de lentes, tá certo? Então eles utilizaram a expertise que eles tinham para a criação dessas lentes para a criação de um microscópio. Onde este, com o passar do tempo, começou a ser aperfeiçoado. Aperfeiçoado a tal ponto a conseguirem andar com ele no bolso, tá certo? Que é esse segundo modelo aqui representado. A gente pode parar e observar, imaginando que esse primeiro aqui, criado por Janssen, ele é um microscópio muito potente, que tem a capacidade de ampliar em várias vezes o objeto que eu quero enxergar. Só que, se tratando de poder de ampliação, estes dois aqui ganham. Os dois criados aqui, aperfeiçoados por Van Leeuwenhoek, Van Leeuwenhoek, ele conseguiu aperfeiçoar o microscópio dos Janssens e conseguiu criar um microscópio cuja potência ela chegava a um aumento de 270 vezes. Imagine você ali no início do século XVI, como é criar um objeto que fosse capaz de ampliar em 270 vezes algo que aos nossos olhos seria impossível de ser enxergado. Leeuwenhoek conseguiu, com o auxílio desse microscópio inicial dos Janssens, que tinha um poder de aumento bem baixo quando comparado ao deles, estava ali próximo a um aumento de apenas 40 vezes, né? Quando a gente compara os dois é algo muito distante. Mas o primeiro microscópio criado por Janssen, né, é essencial porque ele foi o pontapé. Foi a partir dele que nós tivemos a capacidade de gerar o que hoje a gente conhece e utiliza como microscópio. Mas, com o passar do tempo, Leeuwenhoek, que era um cientista que era bastante
curioso, ele começou a se utilizar desse mecanismo, tá, de observação e foi crescendo ainda mais quanto às suas condições de criação. Então, ó, quando Leeuwenhoek conseguiu, né, aperfeiçoar esse microscópio e criou um microscópio cujo aumento ele é de 270 vezes, um tempinho depois, tá, no mesmo século, a gente está falando aí do final do século XVI, início de século XVII, toda essa história. A gente chega com um cara que para a biologia é considerado o pai da citologia, porque ele foi o responsável por conseguir trazer o que hoje a gente identifica como célula. Tá? Leeuwenhoek ele foi importantíssimo por conta desse aperfeiçoamento. Destacar algo que Leeuwenhoek também fez, né? Leeuwenhoek foi o responsável por conseguir observar pela primeira vez bactérias ao microscópio. Tá? Então ele criou esse microscópio com um aumento de 700 vezes e ele também foi o primeiro que observou bactérias. E isso para a época era algo maravilhoso. Não tínhamos ainda o entendimento de saber que aquilo que ele estava observando eram bactérias, né? Só depois de muitos e muitos anos é que se agregou o termo bactéria ao que hoje são bactérias, tá? Mas foi um primeiro passo, né? Graças à curiosidade dele, nós tivemos essa condição. Sendo que o detentor deste último microscópio e dessa imagem aqui representada é o cara que, como eu disse, é considerado o pai da citologia, conhecido como Robert Hooke. Hooke, ele é o cara da citologia, porque ele foi o responsável por observar em pedaços de casca de árvore, isso aqui é um fragmento, né, de uma casca de árvore que comumente a gente pode chamar de cortiça, tá? Ele conseguiu observar esses espaços, né, essas cavidades, tá? Que estamos destacando aqui, ó. Essas cavidades que ele denominou inicialmente de celas. Ah, isso aqui é uma cela, uma pequena prisão. E esse termo cela foi sendo aperfeiçoado ao longo dos anos. E hoje a ideia de célula partiu graças a esse primeiro entendimento, né, relacionado a Robert Hooke, tá? Então, ele é o detentor da ideia da observação da primeira célula quanto ao conhecimento do que ela é, porque se a gente for parar e observar de fato, bactéria é uma célula. Uma bactéria é um ser representado, formado por uma única célula. Só que para a época eles ainda não tinham essa noção. Então eles só determinaram como sendo uma célula a partir das observações de Hooke, tá? Então aqui nós temos a observação de células em corte de cortiça, tá? Ele conseguiu, né, trazer essa condição que hoje a gente conhece como célula e ele chamava isso aqui de cela, tá? Era chamado de célula, certo? Essa primeira parte relacionada ao que é a ideia, tá, por trás do conhecimento de célula, ela nos traz para o que hoje nós conhecemos como o que de fato é a célula. O que é que vai acontecer? Depois de muitos e muitos anos de pesquisa, né, de observações ao longo do tempo por vários cientistas, se determinou uma teoria que é conhecida como teoria celular. O que é que temos que saber sobre a teoria celular? De maneira muito
prática e resumida, a teoria celular ela defende a ideia de que todo e qualquer ser vivo obrigatoriamente é formado por célula. Então, teoria celular defende que todo ser vivo é formado por célula. Não existe nenhum ser aqui no nosso planeta conhecido que não detenha a célula e seja considerado um ser vivo. Exemplo, temos o exemplo dos vírus, né? Vírus, eles não são considerados seres vivos, eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios, pelo simples fato de não apresentarem uma composição celular, pelo simples fato de não apresentarem célula, tá? E a ideia da teoria celular foi proposta por dois cientistas, tá? Dois alemães de nomezinhos até um pouco complexos. Quem foram eles? Matthias Schleider e Theodor Schwamm. O que temos que ficar atentos, infelizmente ou felizmente, é em quem foram esses indivíduos. Os nomes em si, né? Janssen, Leeuwenhoek, Rook, Schneider, Schwamm, tá? Esses nomezinhos estranhos. Infelizmente a gente tem que ter um pequeno conhecimento quanto a quem eles foram e o que fizeram, tá? Isso aí de fato é necessário. E, aproveitando, é comum a gente trabalhar a célula e desenvolver a ideia de célula trazendo o seguinte, vamos imaginar aqui essa composição. Iremos focar nessa primeira estrutura mais externa da célula, que delimita tanto a sua composição interna como o que forma o indivíduo externamente, ou o meio, né, onde esse ser está. Imagina aí uma ameba que é formada por uma única célula. Essa ameba ela vai estar em um meio de água doce ou água salgada, tá? Ou até mesmo dentro de um indivíduo parasitando, né? A depender do organismo você pode ter essa condição. E o que a gente encontra basicamente em uma célula? Nós vamos encontrar essa estrutura mais externa que chamamos de membrana, onde essa membrana a gente pode chamar de membrana plasmática, membrana celular, tá certo? Iremos encontrar uma região interna que normalmente é rica em água, íons, sais, apresenta nessa região estruturas que denominamos de organelas, que nesse caso a gente evidencia o citoplasma, tá? Aqui representando a estruturação do citoplasma, e essa estrutura aqui central, que eu estou representando como o núcleo, porque é mais simples de a gente entender, né? Quando se fala de célula, lembrar que esta apresenta uma membrana, um citoplasma e um núcleo. Só que a gente tem que lembrar que nem toda célula tem núcleo, né? Não são todas as células que irão apresentar núcleo, tá? Essa estrutura aqui, no caso, então, ela está nos remetendo à estrutura que representa o material genético. Deixa eu só ajustar aqui para ficar entendido de forma mais clara, porque eu vou precisar anotar algo aqui. Ó, então vamos lá. Eu tenho a estruturação que eu chamo de membrana, que vai delimitar a minha estrutura da célula. Eu tenho a minha estruturação denominada de citoplasma, que nada mais é do que o meio líquido aquoso, né, daquela célula. E genético, eu tenho o meu material genético, onde este, em sua maioria, é representado na forma de DNA, né? Representamos ele principalmente na forma de DNA. Esse pequeno espaço que eu deixei aqui, eu quero trazer
a diferenciação que estávamos citando agora há pouco entre o que é uma célula procarionte e o que é uma célula eucarionte. Pessoal, basicamente, nós temos que uma célula, quando ela é denominada de procarionte, ela é uma célula simples. É uma célula que tem poucas estruturas de destaque. Mas destacamos principalmente a ausência de carioteca. Carioteca, que chamamos de núcleo. Células procariontes não possuem núcleo. Professor, quem é um representante de uma célula procarionte? Uma bactéria. Bactérias são representantes de células procarióticas. Quando eu classifico minha célula como sendo uma procarionte ou célula procariótica, eu estou falando de uma bactéria e esta tem uma ausência de carioteca. Ela não vai apresentar carioteca. Diferente do representante de célula eucarionte. O meu ser conhecido como eucarionte, a minha célula eucariótica, esta possui núcleo, tá? Com carioteca. Certo? E temos como representantes, é comum utilizarmos duas células como representantes dos eucariontes. Não? Mas temos aqui como representantes, na maioria das vezes, dos eucariontes, as células animais e vegetais. Tá? Células animais e vegetais são as principais representações do que a gente conhece como, né, ser procarionte e eucarionte.